Hoje iremos aprender no vídeo o traçado de curva de gomos na chapa. Esse traçado é feito direto na chapa, pois teremos muita dificuldade de achar uma chapa galvanizada fina para fazer o modelo para envolver um tubo desse diâmetro. Mas antes de começarmos, temos que saber certas regras que se aplicam no traçado direto na chapa. Primeira coisa, temos que saber o raio médio. Raio médio é a altura da base da curva até o centro do semigomo. E esse raio médio, geralmente, ele vai ter um diâmetro, 1,5 vezes o diâmetro ou 4 vezes o diâmetro do tubo. E ele é calculado pela fórmula: a tangente do grau da curva dividido por 2 vezes 1, 1,5 ou 4. Isso depende no que vai ser aplicada a tubulação, vezes 25,4. Na de 45, ao invés de 90, você põe 45. Na de 30, seria 30. 30 dividido por 2, 45 dividido por 2. Se for uma curva de 12 graus, 12 dividido por 2. Se for 15, 15 dividido por 2. Vezes 1,5 vezes 25,4. Vai dar um resultado, uma constante. A constante do tubo de 90 é 38,1. Nós usamos essa constante para multiplicar pela polegada do tubo. Não importa o diâmetro, qualquer polegada ele vai trabalhar com essa constante para dar a distância do raio médio. Então, o nosso tubo é 44 polegadas. 38,1 vezes 44, 1676,4. Esse vai ser o nosso raio médio, 1676,4. Agora, vamos determinar o grau do semigomo da curva, que é o grau da curva dividido pelo dobro de número de gomos. 90 dividido por 12 igual a 7,5. Está marcado no grau do semigomo 7,3. Pois é o certo, mas não é usado na conta. Veja, 90 dividido por 2 igual a 7,5. Agora aperte na calculadora esta tecla, e aí está 7,30. Mas a calculadora não trabalha com essa medida. Não vai dar certo o traçado se você bater 7,30, é 7,5. Veja o desenho antes de começarmos a calcular. Temos que entender o que estamos fazendo. Diâmetro de 44 polegadas vezes 25,4, 1117,6. Mas não é o diâmetro que iremos usar, pois no modelo da chapa tem que calcular pelo diâmetro neutro dela, que seria a medida externa menos uma espessura. 1117,6 menos 9,52, que vai ser calandrada uma chapa de 3/8. Então, o diâmetro dela vai dar 1108, o diâmetro neutro dela. E isso daí é o diâmetro que usamos para fazer o desenvolvimento do tubo também. Agora, antes do cálculo, temos que saber outra coisa. Uma divisão muito longa de um ponto para o outro, na hora de montar vai ficar buraco entre os gomos. E vamos ter que trabalhar geralmente com a divisão de mais ou menos 80 milímetros uma para a outra. 1108 vezes π vai dar 3.480,88. 3.481. Vamos dividir 3.481 por 80, que seria a distância que então vamos precisar para fazer o cálculo. Vai dar 43,51 divisão. Só que nós trabalhamos com múltiplos de 2,5 e múltiplos de 30. Então, 360 dividido por 30, 12 graus. 360 dividido por 2,5, 16 graus. Então, seria 12 graus, seria 12 divisão, 16 graus, 16 divisão. Só que ali tem que ter 43,51. Então, vamos dividir. 43,51, vamos aumentar para 44. Dividido por 12, vai dar 3,66. Dividido por 16, 2,75. Então, vamos lá. 12 vezes 3,66, vamos aumentar para 4, igual a 48. 16 vezes 3, 2,75, aumentar para arredondar para 3, igual a 48. Com qualquer um dos dois que trabalhar, não vai ter problema. Agora vamos ver a distância dessa divisão, de uma divisão para outra. 3.481 dividido por 48, 72,5. Nossa, está muito bom. Fica bem redondinha a peça, não dá trabalho na hora de você comprar os gomos. Agora, 360 dividido por 48 vai dar 7,5. Esse é o grau 1 de cada divisão. Vamos trabalhar com esses múltiplos de 7,5. Então, seria Rm mais cosseno de delta vezes o raio vezes a tangente de 7,5. Onde Rm é o raio da curva, 1676,4. R é o diâmetro do tubo, que foi desenvolvido, do diâmetro neutro de 1108 dividido por 2, 554. Delta é
os pontos da divisão. 360 dividido por 48, 7,5. Tangente de 5 é a tangente do semigomo. A curva vai ter 6 gomos, então dividido por 12. 6 na realidade seriam 5 inteiro e 2 semigomos, formariam 6 gomos. O ponto 1 é igual a 0 grau, o ponto 2 é 7,5, o ponto 3 é 15, o ponto 4 é 22,5, o ponto 5 é 30 e assim por diante, até chegar no ponto 25, que é 180. 48 divisões por 360, dá 48 divisões, você dividir no meio vai dar 24, mas só que no cruzamento, na hora que você fechar o tubo, a divisão menor de 180 vão bater, então seria 48, vai dar 24, mais uma 25, então teremos 25 pontos para passar os modelos, as medidas. A fórmula, raio médio mais cosseno de 0, que seria o primeiro ponto, vezes raio vezes tangente de 7,5. Aqui está. RM 1676,4 mais cosseno de 0 vezes R 554 vezes tangente do semigomo 7,5 igual a 293,6. O ponto 2, 1676,4 RM mais o cosseno. O primeiro ponto é 0, o segundo ponto é 7,5 vezes o raio 554 vezes tangente de 7,5, que seria o grau do semigomo, 293. O terceiro ponto, RM mais cosseno de 15, 7,5 mais 7,5, 15, 554. O quarto, 15 mais 7,5, 22,5. E assim por diante até chegar no ponto 25, que seria o 180, 147 milímetros ele. Agora, para a gente começar a passar esse modelo na chapa, pegamos a chapa. Pegamos a medida 1 do cosseno de 0 dá 293,6. Vamos por 300 por 2, 600. Vamos deixar um pouquinho maior. Vamos considerar 650. 293 vezes 2, 600 quase. Vamos 650 para ter um espacinho na lateral de baixo da chapa, para não ficar meio bicudinho se cortar com maçarico. Vamos pegar, para começar, vamos pegar uma reta paralela. 3,481, vamos aumentar mais 20 milímetros, que seria devido ao esquadro da chapa. Se ela está fora do esquadro, a gente joga mais 20 e dali a gente pega. Vamos pegar, dali não, do ponto inicial, do ponto A, 3,501 e marca na chapa. Vamos jogar uma reta, 650 para cima, seria a reta AB. Agora, do ponto B, nós vamos dividir 3.481 dividido por 2, vai dar 1.740,5. Do ponto B, nessa reta, vamos marcar esse ponto. Daí vamos fazer essa conta. Raiz quadrada de 1.740,5 ao quadrado mais 650, que seria a distância da lateral da chapa até essa reta, ao quadrado. Vai dar 1.857,9. Desse ponto 1, vamos abrir a trena com 1.857,9 até cortar a lateral dessa chapa. Marcaríamos um ponto aí, que seria o ponto 25 da divisão já. Agora, próximo passo. Desse ponto 25, nós temos o ponto 1. Do ponto 1, marcaríamos também essa mesma medida, 1.740,5, e uniremos o ponto 25 até o ponto 1. Já está feito esse quadro. Agora vamos dividir 3.481 por 48, vai dar 72,52. Na calculadora, aperte a tecla ANS e a tecla Memória Mais. Agora, no ponto 25, coloca a trena de 0 no ponto 25, estica ela até o final. E trave ela com imã, com peso, deixa ela travada. E você vai pegando. Você vai pegar o primeiro ponto, 72,52, vai marcar. O segundo ponto, você vai trabalhar desse jeito. Você teclou lá, né? Tá na memória agora, 72,52. Mais RCL memória mais, igual 145. O segundo ponto. O terceiro ponto, você só clica mais RCL memória mais, 217. O quarto ponto, mais RCL memória mais. Vai dando até você chegar
no ponto 1 de novo. Depois de feito isso, estão vendo? 7.5, 145, 217, 290, 362 até 1740.4, que seria o centro. Depois você continua até o final, que voltaria... Esse 1740.4 aqui é o ponto 1, que é o centro do desenvolvimento. Depois você continua até chegar no final. Veja aqui no modelo como é que seria. Ponto 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Feito isso, você une a parte de baixo com a parte de cima, na vertical, traçando as retas nela. Após traçar as retas verticais, vamos dividir o espaço de 650 ao meio, achando a reta de centro do modelo, que seria essa. Você riscaria ela de fora a fora, cortando todas as retas verticais. E nelas, você pegaria do ponto 1 seu lá, 293, do ponto 2, aqui 293.64, do ponto 2, para a esquerda e para a direita, 293. O ponto 3, você vai marcar 291.15 de um lado e do outro também. No 4, assim por diante, até você fechar tudo. Terminando isso, você vai fazer a mesma coisa do lado de cima. Aí já está feito a peça que você vai ser usada como modelo. Você corta ela bem cortada no maçarico, esmerila ela bem esmerilada, porque ela vai servir de modelo para você fabricar as outras. Agora, com a chapa já esquadrejada, vamos pegar essa chapa. Primeira coisa, vamos dividir a chapa já esquadrejada. Tá vendo aqui? 300 milímetros. Por que 300? 293, que seria o ponto 1. 293.1. Vamos deixar 300. Aqui, 300. E vamos traçar uma reta. Embaixo 300 e traço uma reta. E assim por diante. Depois mais 300 e traço uma reta. Vamos colocar o modelo. Antes disso, aqui também, 1740.4 a gente desce uma reta. 1740.4 a gente desce uma reta. 1700.4 a gente desce uma reta. Feito isso, vamos colocar o modelo faceando a lateral da chapa, pegando o centro com o centro, o risco de 1740.4 pegando o centro com o centro do gabarito também, e vamos riscar um na frente do outro. Aqui vai terminar, a gente marca no centro e para. Depois, aos contrários, coloca o modelo aqui e risca. Aqui para cá a mesma coisa. Aqui também. Na hora de cortar, vamos cortando. Deixa 60 milímetros aqui, corta 600. Mais 60, 50, corta mais 600. E assim por diante. A vertical não iremos cortar. Feito isso, vamos cortar esse retângulo maior. Vamos colocar na calandra ela aos contrários, com esse risco para baixo. Por quê? Na hora que você calandrar essa chapa, o risco vai ficar para cima para você terminar de cortar. Agora é só montar os gomos e conferir os 90 graus.